Graça e paz, queridos irmãos, é sempre um prazer estar convosco. Já partilhei na escola dominical, para quem não nos conhece, mas a nossa história nesta igreja é longa, em particular da minha esposa, e portanto é por isso que é um ponto de honra para nós, sempre que eu visito sozinho ou que vimos enquanto família, estar convosco, porque apesar de Deus nos ter chamado e estarmos a servir num outro local, esta é sempre uma igreja a qual Deus usou para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, e devemos muito a esta igreja. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler dos versículos 1 a 17. João, capítulo 13, 1 a 17. Porque nós acreditamos que as palavras que nós vamos ler e vamos meditar são palavras de Deus, foram escritas por homens, mas que foram movidos pelo Espírito Santo, e que a palavra pregada, apesar de também ser pregada por um homem falível, ela não deixa de ser a palavra de Deus, se pregada com fidelidade. Vamos pedir a esse mesmo Deus, a cuja palavra pertence e que nos é dada para nos ajudar. Vamos orar. Pai do céu, é o teu povo, localmente aqui representado nesta igreja, é o teu povo nesta cidade, neste país, à volta do mundo, que no dia que tu escolheste para descansarmos e para te adorarmos, está reunido para te louvar, para louvarmos a nossa salvação, para louvarmos quem tu és. E como este é um culto que procura agradar-te, é um culto onde a tua palavra é aberta, porque queremos conhecer-te e porque queremos obedecer-te, porque queremos amar-te, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos tentados, sabemos que ainda há muito pecado no nosso coração. E por isso, Senhor, nós pedimos que nos ajudes nesta hora, não só a compreender nas nossas mentes a tua palavra, mas a ter capacidade de guardá-la no nosso coração e a aplicá-la. Pai, nós queremos ser mais como o teu Filho Jesus. Nós queremos aprender a amar como ele amou. Nós queremos aprender a amar-te como ele nos ensinou a amar-te. Ajuda-nos. É no nome dele que nós oramos. Amém. João capítulo 13, versículos 1 a 17. Ora, Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Alguma vez sentiram numa conversa que, apesar de estarem a utilizar as mesmas palavras e apesar de parecer haver concórdia, sentem que estão a falar de coisas diferentes? Alguma vez disseram ou ouviram de alguém: acho que estamos a falar de coisas diferentes. Parece-me que é esta dissonância que existe quando falamos sobre amor. Podemos utilizar o mesmo termo, podemos utilizar a mesma palavra, mas podemos utilizá-la com significados completamente distintos. É ou não é verdade? Se nós pensarmos, obviamente vivemos numa sociedade demasiado plural para podermos fazer generalizações completas, mas penso que é fiel, penso que é justo dizer que se perguntássemos às pessoas em termos gerais, na nossa cultura, na nossa sociedade, o que é amor, a maioria das pessoas fazia uma ligação imediata com sentimento, com emoção. Quando as pessoas dizem que amam algo ou alguma pessoa, normalmente estão a referir-se àquilo que estão a sentir por essa coisa ou por essa pessoa naquele exato momento. O seu amor pode ser fraco ou forte, mas normalmente tem isto em comum. Varia com a emoção daquele momento específico. É um amor que vai e vem, é um amor que é de circunstância. É este tipo de definição de amor que leva, por exemplo, o marido casado com a sua esposa há 30 anos e passado 30 anos poder dizer vamos nos separar porque já não a amo mais. É este tipo de amor. E depois temos o capítulo 13 do Evangelho de João. E este capítulo é extremamente importante neste Evangelho e na narrativa que João nos dá da vida e do ministério do Senhor Jesus. Estamos bem no começo da última secção deste Evangelho. Jesus acabou de entrar em Jerusalém e a partir de agora temos o momento da sua prisão, do seu sofrimento e da sua crucificação. E o capítulo 13 antecipa e sumariza o que vai acontecer e diz-nos o que é que significa. É neste capítulo que João fala sobre amor. Não é só neste capítulo, mas é também neste capítulo sobre o amor de Jesus. E gostaria de vos convidar, juntos, à medida que seguimos esta passagem, a juntos meditarmos em 3 pontos simples. A afirmação, a ilustração e uma exortação. Vamos começar pela afirmação. Vejam o versículo 1 de novo. Ora, Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Em primeiro lugar, vejam que existe uma afirmação principal. É, Jesus amou-os até ao fim. Mas agora vejam que João faz questão de nos dar informação sobre o contexto em que ele nos está a informar que Jesus os amou até ao fim. Vejam em primeiro lugar, antes da festa da Páscoa, temos um contexto de tempo. Era quinta-feira, o que significa que a sua captura estava iminente. Mantenham isso nas vossas mentes. Em segundo lugar, o evangelista diz-nos isto: sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Se os irmãos lerem o Evangelho de João, esta expressão da hora aparece várias vezes. E a maioria delas, até ao capítulo 12, é sempre como algo futuro. Aliás, os irmãos devem conhecer alguns desses episódios. Lembram-se, por exemplo, quando Jesus, bem no início do seu ministério, antes do seu primeiro sinal, estava nas bodas e a mãe vem ter com ele e pede para ele fazer um sinal. O que é que Jesus responde? Mulher, não é chegada a minha hora. E esta expressão é repetida, pelo menos da boca de Jesus, pelo menos mais 2 vezes. Mas se os irmãos virem no capítulo 12, no versículo 23, pela primeira vez depois de Jesus entrar em Jerusalém, Jesus diz: é chegada a hora. A sua hora chegou, ela já é presente. Jesus conhecia a sua missão e Jesus sabia, não estava alienado, ele sabia que
que a sua captura estava iminente e por isso a sua morte também. Vejam como o narrador, vejam como João enfatiza o facto de que Jesus estava ciente desta realidade. Vejam o versículo 1. Jesus sabendo. Versículo 3. Sabendo mais uma vez. Versículo 11. Porque bem sabia ele. E versículo 18. Eu bem sei, diz Jesus. O Senhor Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. A sua captura, o seu julgamento, a sua tortura, a sua morte não chegaram de surpresa para ele. No passado, os irmãos, numa certa altura, na sua própria incredulidade, na sua própria descrença, estavam a tentar incitar Jesus a ir a Jerusalém. E Jesus responde assim, disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. E depois, um pouco mais à frente, lemos assim, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Entendem a importância no contexto do Evangelho de João? Naquele tempo, ainda não era chegada a sua hora. A hora de quê? De ser preso. Mas agora o próprio Jesus diz, é chegada a hora. Já era a hora. E ele sabia, o texto diz, sabendo que já era chegada a sua hora. Agora o evangelista diz que Jesus sabia, no momento em que sabemos que a hora chegou, e sabemos que significa sofrimento, a tensão cresce. E o objetivo é nós termos e sabermos e podermos até sentir um pouco do que Jesus estava a sentir. A partir deste momento, a opressão satânica acampa-se ao redor de Jesus de uma forma cada vez mais intensa. E ela não é uma dedução minha, mas do próprio texto. Vejam dois exemplos no próprio contexto, não no texto que nós acabámos de ler, mas um pouco antes e um pouco depois. Vejam o versículo 27 no capítulo 12. Quando Jesus diz, acabado de entrar em Jerusalém, sabendo que a sua hora chegou, ele diz, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. E agora vejam o versículo 21 do capítulo 13. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Agora, irmãos, vamos parar um pouco antes de avançarmos, porque precisamos lembrar algumas verdades essenciais para podermos entender o que Jesus está a sentir aqui. De acordo com este Evangelho, Jesus estava perturbado. O texto não diz que Jesus estava apenas a sentir algum desconforto. Jesus não diz que Jesus estava a sentir um nervoso miudinho. Quando Jesus diz que a minha alma está perturbada, o que é que Jesus quer dizer com isso? Se eu vos perguntar no vosso conceito, no vosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus, pergunto-vos, será que Jesus podia ficar afetado com esta situação? Será que Jesus podia ficar de facto perturbado? E eu espero que os irmãos respondem sem qualquer mas. Sim. Jesus estava de facto perturbado. Queridos irmãos, nós só conseguiremos compreender e valorizar o sofrimento e sacrifício que Jesus fez no nosso lugar se nós lembrarmos continuamente que Jesus foi completa e perfeitamente humano. Eu digo isto, irmãos, porque muitas vezes, e no meio evangélico eu ouvi isto várias vezes enquanto pastor, alguns crentes duvidam da verdadeira humanidade de Jesus. Involuntariamente, sempre que dizemos alguma coisa como, mas Jesus era Deus, o que estamos involuntariamente a fazer é a diminuir o valor daquilo que Jesus fez. Se nós não entendermos que Jesus foi um ser humano como tu e eu, que sofreu como tu e eu, sempre que chegamos a estas alturas no Evangelho, nós passamos rapidamente. E não entendemos e não valorizamos o sofrimento de Jesus por nós. Porque achamos que Jesus era, de certa maneira, um super-homem, que não sofria como nós. Mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. Lemos assim em Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. O que basicamente o autor aos Hebreus está a dizer é que se Jesus não fosse em tudo semelhante a nós, ele não poderia ser o nosso Salvador.
porque ele precisava de ser completamente humano para salvar os seres humanos. E depois lemos em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus foi fraco em alguma maneira? Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas? De acordo com a Escritura, sim. Jesus sentiu a fraqueza humana, porque ele foi e é um ser humano. E o texto termina e diz, porém, é por isso que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O texto original diz literalmente que ele foi tentado em todas as coisas e da mesma maneira. A diferença entre Jesus e nós na sua humanidade não era que Jesus era Deus, na sua humanidade, mas que ele não pecou. Que é algo completamente diferente. Meus queridos irmãos, Jesus é um ser humano perfeito. Ele sofreu como qualquer ser humano. Ele sofreu como tu e eu sofremos. E por isso imaginem o sofrimento em que Jesus estava. Jesus estava perfeitamente ciente do que o esperava. Jesus conhecia a sua missão. Jesus sabia que a sua prisão estava iminente. Jesus sabia que ia ser julgado e morto. Ele já tinha sido rejeitado pelo seu próprio povo, se os irmãos lerem no capítulo 12. Os seus amigos mais próximos estavam completamente alienados de que o seu mestre estava a sofrer e de que o esperava. Mais ainda, Jesus sabia que um destes seus amigos mais íntimos iria traí-lo. Imaginem o sofrimento do nosso Senhor Jesus, imaginem as suas tentações. E ao mesmo tempo saber que, ao contrário de nós, ele tinha toda a autoridade para pôr cobro a esse sofrimento, se ele assim desejasse. A qualquer momento, se ele assim decidisse, ele podia acabar com o seu sofrimento. Por isso pergunto, nestas circunstâncias, quando sofres, o que é que costumas sentir? Como é que reages? O que pensas sobre ti, sobre os outros, sobre o mundo, sobre Deus? É ou não verdade que quando sofremos, a nossa tentação é fechar-nos em nós próprios e achar que o mundo se resume a nós próprios? E é neste contexto que nós lemos estas palavras. Versículo 1, mais uma vez. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo todas as coisas, tendo a sua alma perturbada, em sofrimento, no meio de um sofrimento que nenhum ser humano alguma vez sentiu, Jesus diz-nos que não apenas os amou até àquele momento, mas que os amou até ao fim. E a palavra fim tem dois possíveis significados. E provavelmente os dois estão neste texto. O primeiro é o mais evidente, é de tempo. É de que Jesus amou-os até àquele momento e Jesus vai amá-los até dar o último suspiro. Jesus não vai parar de amá-los. Mas também significa não só tempo, mas de qualidade. Porque significa que Jesus amou-os até àquela altura, mas vai amá-los de forma completa. Vai amá-los de forma total, vai amá-los ao máximo, ao ponto de oferecer a sua própria vida por eles. O que João está a querer realçar é a natureza do amor do nosso Senhor Jesus. A sua dimensão e a sua extensão. O amor de Jesus não está dependente de circunstâncias. Jesus ama o seu povo de forma incondicional e, ao mesmo tempo, Jesus ama o seu povo de forma incomparável, ao ponto de se oferecer a si mesmo. É um amor de tal dimensão que não pode haver maior nem melhor. Jesus tinha amado os seus discípulos até aquele momento, mas o seu amor não tinha terminado, apesar do seu sofrimento e apesar das suas circunstâncias. O seu amor não cessa e o seu amor não tem limites. E é neste contexto que nós aprendemos o que é o amor. Será que João se referia ao que Jesus sentia? Já vimos que não. Na verdade, podemos dizer que Jesus amou, apesar dos seus sentimentos. Apesar de estar perturbado, ele os amou. Apesar da traição e da alienação dos seus amigos, ele continuou fiel. Apesar de desejar outro caminho, ainda assim continuou a amá-los. Alguém definiu o amor desta forma. Amor
É, por um lado, um desejo sincero, por outro, um interesse ativo pelo bem-estar do amado. A Escritura define-a desta forma: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus irmãos, o amor é mais do que um sentimento. É um compromisso, é uma aliança. É um desejo profundo, é acerca de afetos, não apenas das nossas emoções. O amor é mais uma decisão do que é um sentimento. E aqui não estou a negar que não envolve as nossas emoções ou que não envolve o nosso sentimento. O que eu estou a dizer é que vai para além disso. Não está limitado a isso. Que é, em primeiro lugar, uma decisão mais do que é um sentimento. É mais forte do que aquilo que eu sinto, porque não está sujeito a variação. Não tem a ver com as circunstâncias. O amor é estável e inabalável, porque ele é uma aliança. Jesus amou-os até ao fim, porque ele decidiu, não porque ele sentiu. Entendem, irmãos? Na sua humanidade, Jesus decidiu amar o seu povo. Jesus decidiu amar o Pai e obedecer ao Pai. E por isso, no meio das suas emoções, no meio do seu sofrimento, mesmo ao ponto de, em oração, pedir ao Pai, se possível, tira de mim este cálice, por amor, ele também disse, mas faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Pai, o meu sentimento é este, mas o meu amor por ti é maior do que o meu sentimento. Isto foi o que Jesus fez por nós. Se és um filho de Deus, então significa que Jesus, naquele momento, apesar dos seus sentimentos, ofereceu-se. É uma decisão, não é um sentimento. E esta é a maravilha do amor do nosso Senhor Jesus, que no meio de um grande sofrimento, contra o que sentia, amou-os até ao fim. Obviamente que isto faz um grande contraste, porque quão diferente é este amor do amor que a nossa sociedade nos prega todos os dias. Quão diferente é este amor do que aquele que nós tantas vezes demonstramos por outros. Na nossa velha natureza é egoísta, somos tentados a viver centrados em nós próprios, em especial quando sofremos. É ou não verdade? Em especial quando sofremos. É ou não verdade? Que tendemos a restringir o mundo a nós próprios. A achar que tem a ver connosco. E isso não é amor. Imagina, por exemplo, os momentos de maior sofrimento na tua vida. Quando as circunstâncias parecem ser contra ti, quando sentes que as pessoas não te compreendem, quando sentes que és injustiçado, quando pensas que mereces mais, quando a realidade não é o que esperas. Nestas circunstâncias, a nossa tendência é avaliarmos a realidade com base no que nós sentimos. Se nos sentimos bem, quando as circunstâncias estão agradáveis, o mundo é maravilhoso e Deus é fiel. E quando sofremos, muitas vezes duvidamos, questionamos onde Deus está e achamos que o mundo está virado contra nós. Mas por isso é que precisamos de voltar e olhar para o nosso Senhor Jesus. Olhar para a atitude dele, que apesar de ter tudo contra ele, inclusivamente os seus amigos mais próximos, ele amou-os até ao fim. O seu amor foi sacrificial, como o amor verdadeiro é. Ele amou porque não buscou os seus interesses, mas os interesses dos seus discípulos, que apesar de estarem completamente alienados, necessitavam do seu sacrifício. E o seu amor ainda fica magnificado quando nós pensamos e perguntamos: o que é que Jesus tinha a ganhar com aquilo que fez? Nada. Absolutamente nada. Ele era Deus eternamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não se sacrificou pelo que podia ganhar.
Ele sacrificou-se porque amou. Ele não se sacrificou porque sentia vontade de o fazer. Ele fez-o porque decidiu fazer. Ele sacrificou-se mais uma vez apesar do que sentia. A sua decisão e a sua ação foram exatamente o oposto dos seus sentimentos. E mais uma vez lembramos-nos das palavras que estão registadas no Evangelho de Mateus. Quando Jesus, em grande sofrimento e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembrem-se, irmãos, Jesus não se viu enredado numa teia da qual não podia sair. O evangelista deixa claro que ele estava completamente consciente do que o esperava e ainda assim ele entregou-se. Naquela hora, Jesus sabia que não havia outra forma e por isso ele ofereceu-se voluntariamente. Fê-lo por amor de ti, por amor de mim, ele entregou a sua própria vida. E depois de o evangelista João dar-nos esta afirmação, que Jesus, sabendo tudo o que estava a acontecer, tendo amado até àquela altura, amou-os até ao fim, dá-nos uma ilustração do seu amor. Basicamente uma ilustração daquilo que ele vai fazer depois na cruz de forma real. E temos então, vejam dos versículos 2 a 5, o conhecido episódio da lavagem dos pés. Se nós perguntarmos como é que Jesus amou, qual foi a natureza desse amor? Antes de Jesus se entregar na cruz, ele representou. Ele deu uma ilustração do seu amor. Ele mostrou o que é o amor e como se pratica o amor. Mas nós precisamos compreender o absurdo deste episódio para compreendermos o amor do nosso Senhor Jesus. E João dá-nos duas informações, diz-nos duas coisas muito importantes e que foram a razão pela qual Jesus lavou os pés aos seus discípulos. Vejam o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, versículo 3, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que ele havia saído de Deus e que ia para Deus. Número 1. Jesus sabia quem era. Jesus sabia que era o Filho do próprio Deus. Número 1. Número 2. Jesus sabia a sua missão. E vejam como João se repete, porque ele tinha acabado de dizer no versículo 1 que Jesus estava ciente da sua missão. Mas João sente a necessidade de nos lembrar mais uma vez: Jesus sabia e Jesus sabia. Jesus sabia mesmo o que ia acontecer. E é neste contexto que o Senhor Jesus surpreende os seus discípulos. Diz-nos o texto que o Senhor Jesus se levantou, tirou a sua veste, a camada exterior de roupa, a sua túnica, pegou numa toalha, colocou à volta da sua cintura, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés aos seus discípulos. E agora gostaria que os irmãos imaginassem o silêncio e o choque daqueles discípulos naquela altura. Façam um esforço para distanciar-se da familiaridade deste texto, para poderem sentir um pouco o que os discípulos sentiram naquela altura. O que é que Jesus está a fazer? Perguntam os discípulos. E é verdade, em primeiro lugar, que a lavagem de pés era uma coisa normal. Pensem nas pessoas com sandálias em estradas não pavimentadas, ficam com uma ideia da necessidade de lavar pés. Por isso, as famílias com algumas posses. A lavagem de pés era uma coisa normal, era até banal. Portanto, não é uma coisa lavar os pés, não era uma coisa extraordinária naquela altura. No entanto, a surpresa do que Jesus começa a fazer não se prende com a prática em si. Os pés eram considerados um espaço de humilhação, um espaço sujo. Lavar os pés de uma pessoa era uma tarefa tão humilhante que há registro de discussões sobre quem devia ser forçado a fazê-lo. Havia pessoas e havia rabis a argumentarem que nem os escravos judeus deviam ser obrigados a lavar os pés de outros, apenas escravos gentios. Conta-se a história da mãe de um rabi que levou o seu filho a tribunal porque ela queria ter a honra de lhe lavar os pés porque ele era rabi e ele
rejeitava completamente que a sua mãe pudesse sofrer tal humilhação de alguma vez tocar nos seus pés. Isto apenas para terem uma noção daquilo, da degradação, da humilhação do significado de lavar pés. E é neste contexto que nós lemos o que nós lemos. Ele estava reunido com os seus discípulos, como seria de esperar. Ninguém lavou os pés de ninguém quando entraram em casa. Não havia escravos presentes. Ninguém tomou a iniciativa de o fazer e, honestamente, ninguém esperava que alguém o pudesse fazer. Ninguém achou que era o seu papel fazê-lo. Nem nenhum outro achou que era o papel do outro fazê-lo. E quando estão sentados à mesa, Jesus, o Mestre, o Senhor, notem isto, o grupo podia eventualmente discutir, e ele o fez, mais do que uma vez, quem era o maior de entre os discípulos, mas de uma coisa eles estariam em completo acordo. De entre nós, quem é o maior? É o Senhor Jesus. Eles podem discutir entre eles quem é o maior, mas Jesus é de facto o maior de entre eles. Mas é o maior que se levanta, retira a sua túnica, que só por si era um ato inapropriado do ponto de vista social, vergonhoso, apresenta-se como um escravo, enche uma bacia de água, ajoelha-se, outro ato de humilhação, e faz o impensável. Que humilhação! Eu bem sei, irmãos, que nós vivemos numa sociedade onde a autoridade está a ser progressivamente destruída, e ainda para mais nós europeus, portugueses, céticos, desconfiados de toda a autoridade. E alguns de nós podem ler esta passagem como quem vê uma parte comovente de um filme e pensar que Jesus foi tão humilde e ter aquela comoção. Mas, meus irmãos, que humilhação! Quero que percebas que este episódio não foi escrito para nos comover, foi escrito para nos chocar. Os discípulos não reagiram com admiração. Os discípulos reagiram com choque. O que Jesus estava a fazer era socialmente inaceitável. Entendes isto? Era socialmente inaceitável. Tens de entender o choque e até a indignação dos discípulos naquele momento. De outro modo, não irás entender o texto, nem irás entender o que o Senhor Jesus fez. O que Jesus fez não se faz. Ponto final. Alguns podem ler a reação de Pedro e a sua indignação e podem simplesmente atribuí-lo à sua personalidade, certo? Lemos e pensamos, pronto, lá está Pedro outra vez a dizer as suas asneiras. Mas entende, Pedro apenas estava a expressar o pensamento geral. A reação de Pedro é socialmente adequada. Lembram-se daquele rabi que discutia com a mãe que jamais aceitaria que ela lhe lavasse os pés? Quanto mais aqueles que eles achavam ser o Messias. Pedro expressa a vergonha que todos estão a sentir. De acordo com as normas sociais, os discípulos estão envergonhados e incomodados com o que Jesus está a fazer. Os discípulos não ficaram envergonhados com a reação de Pedro. Eles estavam incomodados com o que Jesus estava a fazer. Não podemos inverter as coisas. Penso muitas vezes, quando lemos esta passagem, podemos focar-nos no quão inapropriado Pedro foi. E esquecermos do inapropriado daquilo que Jesus fez. Sabem, irmãos, este facto ensina-nos que o nível da nossa santidade, enquanto pensamos no Senhor Jesus e na sua santidade, é de que o nível da nossa santidade ou discernimento espiritual não pode ser medido pela aprovação social. Nossa cultura espera que lutemos pelos nossos direitos, espera que nos recusemos a ser humilhados ou espezinhados. Mas lembrem-se, irmãos, ao seguirem o exemplo de Jesus, muitos dos maiores exemplos de santidade que alguma vez viveram neste mundo foram considerados socialmente estranhos, incompreendidos e desprezados como idiotas, até dentro da própria igreja. Por isso, o que é que te move? Aceitação social ou aprovação de Deus? Muitas vezes as duas estão em oposição. Em linguagem bíblica, estás mais interessado em agradar aos homens ou a Deus? Contrasta, por exemplo, o que Jesus fez com a forma como tu vives. Porque o verdadeiro amor é sacrifício. Pensa, por exemplo, no teu casamento, se for o caso. O que te leva a amar o teu esposo, o teu marido ou a tua mulher?
A vossa união está baseada numa aliança ou no que sentem? O que te leva, por exemplo, ao que te trouxe aqui hoje? Se és membro desta igreja, o que te faz membro desta igreja? É um compromisso? Uma aliança? Ou estás aqui porque te sentes bem aqui e ficarás enquanto te sentires bem? E quando não sentires bem, sais? É circunstância ou é aliança? E isso podemos levá-lo a qualquer área da vida. Vivemos como Jesus viveu ou vivemos através do que sentimos? E é aqui que chegamos à parte final do nosso texto. Vejam os versículos 12 a 17, que servem como exortação final. Porque o Evangelho de João faz uma afirmação acerca do amor de Jesus e o amor completo que ele expressou pelos seus discípulos. Dá-nos uma ilustração do que esse amor significa e do serviço que Jesus teve, mas não fica por aqui. Faz-nos uma exortação final. Vejam os versículos 12 a 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E termina dizendo, versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizeres. Irmãos, o grau da nossa compreensão do que Jesus fez por ti é medido pelo grau em que o procuras imitar. Entendes? De acordo com aquilo que Jesus ensinou. O grau com que tu mostras a tua compreensão pelo que Jesus fez por ti é medido não pelas tuas palavras, que também são importantes, mas é medido pela forma como procuras imitar o que Jesus fez. É por isso que os dois lados da moeda de uma conversão genuína são fé e arrependimento. Fé não é apenas algo que pensamos ou afirmamos. Uma fé genuína é inseparável de uma mudança real de vida. Deixem-me colocá-lo de uma forma bem prática. Imaginem um casal e pensem sobre um homem infiel. Ele é infiel à sua esposa, é descoberto e mostra arrependimento. E depois continua a ser infiel. E sempre que é infiel, chora e diz o quão arrependido está. Acham que a esposa vai continuar a acreditar no seu amor e no seu arrependimento? Obviamente que não. E da mesma maneira, fé e arrependimento têm de ir juntos para que a fé seja genuína. A fé cristã é medida pelo nosso nível ou pelo nível do nosso arrependimento, pelo nível da nossa mudança de vida. Jesus é muito claro e pergunta, versículo 12: entendeis o que vos tenho feito? E pergunta-nos hoje também: entendes? Entendes o que Jesus fez? Entendes o seu amor? Entendes o seu sacrifício naquela cruz? Entendes que Jesus não precisava nada, nem precisa hoje nada de ti? Entendes que Ele era Deus? Entendes que Ele se tornou homem? Entendes que quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu para pagar os pecados de todos aqueles que se arrependem? Entendes estas coisas? Então tens que chegar ao versículo 17. Se sabes estas coisas, serás bem-aventurado se as fizerdes também. Entendes o que Jesus fez? Então falo também. Entendes o seu amor? Então procura aprender do seu amor. Rejeita aquele amor fraco que a nossa sociedade nos prega todos os dias. Rejeita esse emocionalismo bacoco que vive dependente de circunstâncias e de vai e vens.
aprende que o amor é um compromisso e é uma aliança. E de que ele é estável porque ele é um compromisso. Entendes o que Jesus fez? Então faz como ele fez.